Vietnã. Uma nação do Sudeste Asiático, com uma longa história de lutas pela independência. Cuba, uma pequena ilha localizada no Mar do Caribe célebre pela Revolução de 1959. Dois países, dois hemisférios, dois ecossistemas distintos. No entanto, durante 65 anos, eles têm mantido uma relação diplomática considerada uma exceção na política internacional. Sem fronteiras em comum, sem um grande mercado para interligar seus destinos, mas com uma ligação que sobreviveu a guerras e crises, o que teria permitido que duas nações tão distantes preservassem uma amizade sólida, enquanto muitas outras alianças ruíram diante das circunstâncias. No contexto histórico do século XX, a década de 1960 foi marcada por profundas transformações, quando os países do mundo buscavam redefinir sua posição em meio à Guerra Fria. Foi nesse período que Vietnã e Cuba lançaram as bases de uma relação singular, ao mesmo tempo política e diplomática, mas também marcada por um sentimento de solidariedade entre dois povos separados por meio planeta. Em 1960, os dois países estabeleceram oficialmente relações diplomáticas. Essa decisão não foi apenas estratégica, mas também um símbolo de convergência em ideais e objetivos comuns, a luta pela independência nacional e pela justiça social. A partir desse momento, a amizade entre os dois povos começou a ser escrita com suor, lágrimas e uma fé inabalável. No dia 2 de janeiro de 1966, na Praça José Martí, em Havana, o presidente Fidel Castro pronunciou uma declaração que emocionou o mundo por Vietnã. Cuba está pronta a oferecer até o seu próprio sangue. Essa frase não foi um slogan festivo. Tratava-se de um compromisso político e moral, carregado de simbolismo e de responsabilidade internacional. Mais tarde, em setembro de 1973, quando Quang Tri ainda trazia as marcas da guerra, Fidel Castro voltou a reafirmar essa promessa, destacando a firmeza e a sinceridade nas relações bilaterais. A amizade não se limitou a palavras. Cuba demonstrou seu compromisso por meio de diversas ações concretas, ajuda emergencial. Cuba forneceu medicamentos, alimentos e equipamentos médicos em períodos em que o Vietnã estava sob bloqueio e intensos ataques. Enviou médicos, engenheiros e especialistas para apoiar no tratamento, no cuidado da saúde e na restauração de infraestruturas devastadas. Mesmo cientes dos perigos, eles se voluntariaram, encarando essa missão como um dever internacional altruísta e cheio de responsabilidade. Um gesto diplomático singular. Em 1969, Cuba inaugurou uma embaixada em Tay Ninh, um fato raro nas relações internacionais que representava forte reconhecimento e apoio ao governo revolucionário do sul do Vietnã. A visita histórica a Quang Tri em 1973, o presidente Fidel Castro foi o primeiro e único chefe de Estado a visitar a zona libertada do Vietnã durante o período de guerra. A imagem dele atravessando pontes improvisadas e caminhando por áreas ainda marcadas pelo cheiro da pólvora tornou-se o mais alto símbolo de solidariedade internacional daquela época. Revisitando o período de 1960 até meados da década de 70, percebe-se que o afeto de Cuba pelo Vietnã não foi fruto de uma estratégia diplomática oportunista, mas sim a ligação de dois povos unidos pelo mesmo anseio de independência, ambos superando dores profundas da história. E foi a partir desse alicerce que a relação passou a ser consolidada, não apenas por meio de ajuda, mas também pela cooperação ampla e duradoura na fase do pós-guerra. Quando a fumaça da guerra começava a se dissipar, o Vietnã entrava na fase de reconstrução nacional, enfrentando inúmeras dificuldades, infraestrutura devastada, sistema de saúde carente e mão de obra exaurida. Enquanto o mundo ainda demonstrava cautela diante de um país recém-saído do conflito, Cuba novamente expressava um afeto duradouro, não em promessas vazias, mas em ações concretas, materializadas em obras de profundo valor simbólico. Uma das primeiras e mais emblemáticas foi o Hospital da Amizade Vietnã, Cuba em Hanoi, inaugurado em 1969. Em meio à capital, ainda marcada pelos bombardeios e pelo bloqueio, esse hospital tornou-se um refúgio onde milhares de vidas foram salvas, símbolo de renascimento em meio à destruição.
Diversas gerações de médicos vietnamitas foram formadas, trabalharam e cresceram nesse espaço, dando continuidade ao ideal sem fronteiras dos primeiros cubanos que ousaram realizar cirurgias em uma terra distante. Até hoje, o hospital permanece como uma das instituições de saúde de ponta na capital, reunindo tanto valor prático quanto memória histórica. Na sequência, o Hospital da Amizade Vietnã, Cuba em Dong Hoi, construído entre 1974 e 1981, marcou outro testemunho da relação especial entre os dois países. Mais de 100 engenheiros e operários cubanos participaram diretamente das obras. Após a conclusão, Cuba enviou ainda 146 especialistas que permaneceram por uma década, acompanhando a operação e a formação de profissionais. Esse gesto não se limitou à transferência de tecnologia, foi a expressão vívida de um laço afetuoso, impossível de ser medido apenas por valores econômicos. Paralelamente à saúde, Cuba também deixou marcas profundas na área de infraestrutura e no desenvolvimento econômico e social. Diversas obras permanecem até hoje familiares ao povo vietnamita. Hotel Tang Loi Palco, de inúmeros eventos políticos e culturais, desempenhou papel essencial na divulgação da imagem do país durante os primeiros passos rumo à integração internacional. Granja de frangos de raça Long Mai e fazendas leiteiras de Moc Chau, Bavi, lançaram as bases da pecuária, trazendo tecnologia e modelos modernos de produção que ajudaram a melhorar a vida agrícola no pós-guerra. A estrada Son Tay, mais carinhosamente chamada pelo povo de Estrada de Cuba, mais do que uma via estratégica de transporte, simbolizou a partilha generosa em um contexto de recursos extremamente limitados. Essas obras não apenas atenderam às necessidades imediatas, mas também estabeleceram fundamentos para o desenvolvimento duradouro, confirmando o papel de Cuba como parceira no processo de reconstrução. Apesar de terem transcorrido muitas décadas, essas construções permanecem de pé, não apenas como infraestrutura a serviço da vida cotidiana, mas também como testemunhas de um período histórico. São símbolos que ensinam às gerações futuras que a amizade internacional pode ser construída a partir de contribuições silenciosas e duradouras mais sólidas que qualquer declaração política. E foi justamente sobre essas bases que as relações Vietnã-Cuba ingressaram em uma nova etapa de uma ajuda unilateral para uma cooperação bilateral, compartilhando juntos os desafios da paz sustentados pelo conhecimento, pela capacidade própria e por um afeto que resiste ao tempo. Quando as armas silenciaram e o Vietnã emergiu das chamas da guerra, um novo capítulo nas relações. Vietnã, Cuba se abriu. Já não se tratava de comboios de ajuda, enviados em meio a bombas e balas, mas de mãos dadas, para reconstruir o futuro. Nesse contexto, a amizade que havia sido forjada na adversidade passou a ser novamente provada pela paciência, pela fidelidade e pela confiança no valor duradouro da cooperação. Os anos de 1980 até 1990 foram um período especial. O Vietnã recém-unificado ainda enfrentava enormes desafios para recuperar sua jovem economia. Enquanto isso, Cuba começava a lidar com graves dificuldades após o colapso da União Soviética, seu maior parceiro estratégico. A crise econômica, o prolongado embargo e as transformações na ordem mundial lançaram a ilha caribenha em uma fase de provações históricas. Nesse cenário mesmo, diante de suas próprias limitações, o governo e o povo vietnamitas organizaram várias embarcações carregadas de arroz para Cuba, um bem essencial e extremamente valioso na época. Esse gesto não representou apenas solidariedade humanitária, mas também carregou um profundo significado político e diplomático. Foi a expressão da gratidão a um país que havia estado ao lado do Vietnã durante a guerra e, ao mesmo tempo, uma mensagem clara de que a relação entre as duas nações não existia apenas nos momentos favoráveis, mas se fortalecia justamente nos tempos de dificuldade. Ao ingressar no século XXI, em meio ao aprofundamento da globalização, Vietnã e Cuba ajustaram sua forma de cooperação, passando da ajuda unilateral para uma colaboração abrangente em múltiplas áreas: saúde e educação, agricultura, pesca, biotecnologia e energias renováveis. No setor agrícola, o Vietnã compartilhou sua experiência no cultivo de arroz, uma de suas principais fortalezas, com os amigos cubanos. Especialistas vietnamitas viajaram até os campos lado a lado com os agricultores cubanos, orientando na escolha das sementes, na recuperação do solo, nos cuidados de cultivo e na gestão das colheitas.
những vùng Graças a lúa esse vẫn chịu esforço, nặng dưới várias nắng áreas de vàng cultivo em Caribe. Cuba alcançaram Đây là maior thành quả của dự án produtividade, hợp tác phát reduzindo triển sản xuất gradualmente lúa a gạo Việt dependência Nam das Cuba importações de ở huyện alimentos Ca Lấn e một caminhando hecta, rumo cao a gấp uma 3 lần so agricultura với mặt bằng chung của autossuficiente. ngành lúa No gạo setor de Cuba. pesca, os dois países Tổng sản lượng cooperaram lúa no thu hoạch trong vụ desenvolvimento đông de modelos de 2000 criação và de cải tạo peixes gần de água 6.000 doce km e canh camarão mương. marinho, gerando Hệ thống novas này giúp fontes de tối ưu renda hóa para quy a trình tưới população tiêu cubana và quản e lý đồng ruộng, contribuindo para o tạo nền desenvolvimento tảng phát econômico triển local. cho nhiều loại cây trồng Paralelamente, a khác. saúde e a Về biotecnologia đào tạo nhân lực, tornaram-se pontos de Cùng destaque. nhau Vietnã e nhiều Cuba năm nên đã implementaram thấu hiểu diversos văn programas hóa conjuntos de pesquisa, và cách làm produção de việc của nhau, medicamentos e cho nên vacinas, việc consolidando o papel bao de gồm các ambos hoạt động na từ chuyên gia contribuição à lúa saúde gạo của Việt pública. Nam sang Cuba, Em hướng dẫn trực especial, tiếp os người dân thay projetos de đổi phương energia thức canh. renovável, com destaque para a instalação de sistemas de energia solar em escolas cubanas, adquiriram um significado estratégico, alinhado às tendências de desenvolvimento sustentável e ao enfrentamento das mudanças climáticas globais. Esse também é um testemunho da expansão da cooperação para setores voltados às necessidades de longo prazo da humanidade. Após mais de meio século de vínculos estreitos, Vietnã e Cuba escreveram um capítulo singular da diplomacia. Essas marcas históricas não ficaram apenas registradas nos livros, mas continuam a ser cultivadas por meio de iniciativas humanitárias no presente. Uma das ações mais representativas é o programa 65 anos do Vietnã Amar Cuba, previsto para acontecer entre os dias 13 e 16 de outubro de 2025. Lançado por ocasião do 605º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas de 1960 a 2025, o programa não se limita a uma cerimônia comemorativa. Trata-se de uma ampla campanha humanitária, refletindo o carinho do povo vietnamita pelo amigo cubano, que enfrenta inúmeros desafios: crise alimentar, escassez de medicamentos, seca, desastres naturais e os prolongados impactos das sanções econômicas. Vale destacar que apenas nos primeiros dias de mobilização, a campanha superou todas as expectativas, atraiu mais de 1.690.000 pessoas e arrecadou mais de 13,1 milhões de dólares, ultrapassando em muito a meta inicial de 2,65 milhões de dólares. Esse resultado não é apenas uma cifra, mas sim uma prova concreta da força da solidariedade, da lealdade e da fidelidade entre os dois povos em um cenário internacional ainda repleto de incertezas. O tema do programa foi concebido em torno do número 65, não apenas como um marco temporal, mas também como um compromisso concreto de ação oferecer apoio emergencial ao povo cubano em áreas essenciais, como alimentos, medicamentos e bens de primeira necessidade, ao mesmo tempo em que promove projetos humanitários sustentáveis, como a renovação de hospitais, o fornecimento de energia limpa e a melhoria da vida comunitária. O aspecto especial aqui é que o programa não impõe limites aos participantes. Todos, desde alunos, estudantes universitários, cidadãos comuns, até empresas, organizações sociais, comunidades vietnamitas no exterior e estrangeiros residentes no Vietnã, podem contribuir com uma pequena parte nesse grande percurso. Seja um saco de arroz, uma caixa de remédios, uma doação financeira ou simplesmente uma mensagem de encorajamento ao povo cubano. Tudo isso constitui os tijolos que erguem a ponte da solidariedade. Raras campanhas conseguem reunir de forma tão plena os elementos de história, emoção, ação, futuro. Este não é apenas um evento de um país em gratidão a um velho amigo, mas também uma mensagem dirigida às novas gerações de que para fazer o bem não é preciso ser rico e de que a gratidão é o valor mais duradouro entre os seres humanos. No mundo moderno, as relações internacionais costumam ser moldadas por interesses estratégicos, equilíbrio de poder ou objetivos econômicos específicos. No entanto, nesse cenário, existe uma rara exceção, a amizade entre Vietnã e Cuba. Trata-se de uma das poucas relações que não se baseia em cálculos de interesse, mas é alimentada pela confiança, pela empatia e pelo afeto desinteressado. Vietnã e Cuba não compartilham fronteiras, nem língua, nem cultura, nem religião. Do ponto de vista econômico, tampouco são parceiros comerciais centrais um para o outro. Contudo, em um momento crucial do século XX, quando ambos os povos enfrentavam desafios de sobrevivência, encontraram uma profunda identificação. Foi justamente o anseio pela independência, a resiliência e a fé na justiça que se tornaram o elo inicial, unindo essas duas nações de continentes distantes.
Diferente de relações estruturadas por acordos comerciais ou compromissos políticos, Vietnã e Cuba caminharam juntos por meio de ações concretas. Quando o Vietnã estava imerso nas chamas da guerra, Cuba ofereceu ajuda sem esperar retribuição. E quando Cuba enfrentou uma crise econômica, o Vietnã, ainda em dificuldades, enviou navios carregados de arroz solidário. Esse apoio foi desinteressado, acima de cálculos políticos, reafirmando que esta é uma das raras relações sustentadas pela ética e pela lealdade. Além disso, há um fator fundamental que fortalece essa relação: a diplomacia do bambu, conceito que descreve o estilo diplomático do Vietnã. Firme nos princípios, flexível nos métodos, mas sempre consistente com seus valores centrais. É dessa forma que o Vietnã consegue manter o equilíbrio em suas relações internacionais. Graças a isso, a amizade com Cuba não foi arrastada por cálculos geopolíticos, mas sustentada na fidelidade e na confiança mútua. Ao longo de mais de 60 anos, apesar das transformações geopolíticas globais, essa relação manteve-se estável. As obras que levam o nome de Cuba no Vietnã, desde hospitais e hotéis até estradas, não são apenas infraestrutura material, mas testemunhos da confiança e da lealdade que atravessaram gerações de líderes e povos em ambos os países. Esse é um diferencial marcante, sobretudo quando comparado ao cenário de muitas alianças internacionais que mudaram conforme as circunstâncias. A relação Vietnã-Cuba existe como um fenômeno raro na diplomacia moderna. Perdura por décadas sem depender da proximidade geográfica ou da força econômica. Ela reflete como valores históricos e a solidariedade em tempos de crise podem moldar um vínculo duradouro que supera as mudanças conjunturais. Enquanto muitas alianças internacionais, outrora consideradas pilares do século XX, como o Pacto de Varsóvia-ASEATO ou diversos acordos multilaterais de comércio, se dissolveram ou se transformaram conforme os interesses da época, a amizade Vietnã-Cuba permaneceu firme, tornando-se uma exceção rara na história das relações internacionais. A celebração dos 65 anos traz um novo desafio: como manter viva uma amizade forjada na guerra e na ajuda mútua em meio ao contexto de uma cooperação cada vez mais pragmática. Deixe seu comentário abaixo com suas reflexões. E não se esqueça de se inscrever e acompanhar o canal para juntos explorarmos muitas outras histórias internacionais fascinantes.